teacher doing? Como é que vocês estão? Eu sou a teacher Aline. Convidei a Agnes para a gente fazer um paralelo entre inglês e alemão. Agnes, você pode se apresentar, por favor? Hallo Leute! Olá, gente, eu sou a Agnes, sou professora de alemão e meu canal no YouTube é Descomplicando Alemão e no Instagram vocês podem me seguir no @agnes.lehrerin. Lehrerin é professora em alemão, ou então vocês podem me encontrar como Agnes Santos, acho que talvez vai ser um pouco mais fácil. E Bora assim, lá, Ali? a conexão que a gente estabelece é porque tem muitas palavras no inglês e no alemão em comum, né? E a gente vai ver ao longo desse conteúdo. Por que eu convidei a Agnes justamente para a gente fazer esse paralelo entre as duas línguas. Vamos lá, então. Começando a falar um pouco sobre a origem, né? Sim. Então, como a gente pode ver através desse mapa aqui, é um mapa das línguas, né? Uma árvore das línguas. E a gente pode perceber que alemão e inglês vem da mesma raiz. Olha só. Estão aqui juntinhas. A raiz aqui é a raiz germânica, tá? Vocês estão vendo aqui o braço germânico. E elas têm a mesma base, né, das línguas indo-europeias. E a gente percebe também aqui do lado, que é o português, só que é de um outro braço também, né, outras ramificações, que o português vem da origem românica, né? Então, é uma origem diferente. Embora a gente tenha algumas palavras muito semelhantes, tanto em inglês quanto no alemão, com a língua portuguesa, por conta da base ser a mesma, né, indo-europeia, as palavras são muito mais semelhantes entre as línguas inglesas e alemães. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Isso. Inclusive, se a gente comparar o português e o espanhol, né, a gente vê mais semelhanças ainda porque elas seguem esse mesmo braço, digamos Sim. assim. Então, a gente vai falar agora de semelhanças em relação às línguas. A gente vai falar algumas características em comum e depois a gente vai comparar palavras mesmo de cognatos, falsos cognatos, enfim. A gente vai começar falando das semelhanças entre essa estrutura, né? Quando a gente tem um adjetivo substantivo, em inglês o adjetivo vem antes. Em português a gente fala, por exemplo, casa bonita, né? E em inglês a gente fala ao contrário, a gente fala beautiful houses. E no alemão segue essa mesma característica, né? Tem essa mesma característica. Do adjetivo vem antes do substantivo. É o contrário do português. Agora, uma diferença é que, enquanto em inglês a gente não tem plural dos adjetivos, no alemão tem. Então, por exemplo, a gente fala beautiful houses. O house que dá para o plural, né? O beautiful fica normal no singular mesmo. E no alemão já não é assim. A gente tem a declinação na língua alemã, né? Então seria schöne Häuser. Então seria diferente. E em relação a substantivos compostos, essa é outra característica que a gente tem em comum. Os substantivos compostos basicamente pode ser de três formas, né? A gente pode ter duas palavrinhas que se juntam e formam uma outra palavra. A gente tem, elas podem ser divididas também com hífen, né? Um outro caso de substantivo composto, são dois substantivos separados por um hífen, por um tracinho. Ou podem ser duas palavras separadas, tem espaço entre elas. A gente vai ver alguns exemplos desses casos em relação ao inglês e ao alemão. Então, a gente tem seafood, que significa frutos do mar, né? Que é uma palavra. A gente tem sea, que é mar, food, que é comida, seafood, frutos do mar. E em alemão, Meeresfrüchte, que Früchte, frutos e merra do mar. que a gente vai ver agora palavras que têm grafia semelhante e pronúncia semelhante também. Então, a grafia é a forma que a palavra é escrita, né? Você vai ver palavras escritas parecidas em inglês e alemão e a pronúncia também semelhante. Então, em alemão temos Haus. que é house também, em inglês, casa, Em alemão nós temos Fisch. que é fish também, em inglês, que é peixe. Sim. Sohn. E em inglês é son, filho. E tem essa questão, né? Por que em alemão é Sohn? Porque a letra S antes de vogais tem o som de Z. Se fosse parecido com a língua portuguesa, seria o Son. Seria praticamente igual, né? Sim. Então, temos o Kaffee. Que em inglês é coffee, café. Schuh. Shoe, sapato. Exakte. Exact, que é exato. Zivilisation. Civilization. E aí, uma curiosidade é que civilization está escrito ali com S por causa do inglês britânico. Mas no inglês americano, civilization é com Z, tá? Tem essas questões de grafia até entre o inglês e o inglês também. E se você estuda alemão, por favor, se lembre que toda vez que terminar com Tion, nunca vai ser schon, nem Tion, vai ser Tion. Jardim, que é o Garten.
ou garden, em inglês, Adjetivo hard. que é hard. Pode ser duro ou difícil, depende do contexto. Sim. E o verbo kommen. Que em inglês é come, é o verbo vir. Agora para a Aí segunda agora parte. é isso, a segunda parte que a gente vai falar de palavras que têm escritas diferentes e pronúncias semelhantes. Tá? Então, a grafia, na forma que elas são escritas, não são tão parecidas com a da primeira coluna, que a gente viu ali, mas a pronúncia ainda é semelhante. Então, a gente tem, Vater. que é em inglês americano, mais próximo do inglês americano seria father. Só que quando a gente pensar nas semelhanças de pronúncia, nesses casos aqui, a gente vai pensar no inglês britânico, tá? Que eu não sei pronunciar o inglês britânico direito, assim, não tenho sotaque britânico, mas seria algo como father. Bem o Vater. Father. A gente Até por tem estar tudo lá na Europa, né? Então, essa semelhança vai mais para o inglês britânico do que para o americano. Com certeza. E lembrando que em alemão, por favor, a letra V tem som de F para palavras que são de fato alemães, tá? Palavras estrangeiras podem ter um som de V mesmo, tipo vaza. Mas aqui é Vater. A próxima palavra é a filha, né? Que é Tochter. Tochter. No inglês, mais próximo do americano seria daughter e do britânico daughter. Algo assim. Que é o grün. Grün. E é green no inglês. Gelo, ou até sorvete também pode ser, que é o Eis em alemão. Ah, isso é igual praticamente. O beber, né? Trinken. Drink. Só muda a letra D, por exemplo. D por T. É. E o EN é marcador de infinitivo, só isso. Depois vamos para o circo, né? Temos o circus, Circles. irmão, Bruder, Brother. Essa até parece um pouco mais com o inglês americano, né? O brother. Porque tem um D ali na. Não tem T, tem D, na verdade, não, na palavrinha. E agora a gente vai falar da maioria, e aí é o que pode mais confundir se você já estuda inglês e quer estudar alemão, ou vice-versa, que são as palavras que têm escrita semelhante, mas a pronúncia é bem diferente. Então, você pode tender a olhar a palavra lá escrita e querer pronunciar ou como inglês ou como alemão, mas na verdade ser bem diferente. Então, acho que isso deve ser, dá mais dificuldade quando a pessoa estuda as duas línguas. Então, domingo, né? É o Sonntag. Sunday, nada a ver, né? Essa palavra, né, também é um substantivo composto, né? Que é o Sonn, que vem da palavra zona, que é o sol, e Tag, dia. Tag está para day, assim como o Son está para sun. E é a mesma lógica. Sun, de sol, e day, do dia, né? Então, Sunday, isso é a mesma lógica, a palavra composta. A gente tem zona. Sun, que é o sol, como a gente comentou lá na palavra anterior. Schule. Não é o chulé. Não é Eu o sempre chulé. penso em chulé, gente, não consigo. Fruta, né? Apfel. Apple, maçã. São mais ou menos parecidos. Quando a gente estava falando sobre frutas, os alunos sempre pensam, né? Apfel é a maçã. Dá para associar, mas é diferente, mas dá para associar. Sim. Sim. A cor azul, né? Blau. Blue, O verbo ir, então gehen. go. É o zoológico, que em alemão é Zoo. Em inglês é zoo. O erro, né? Ou está errado, verdadeiro ou falso, né? Que é o falsch. False. True ou false. Falso nesse sentido, né? Uma afirmação falsa, enfim. Temos o leite, Milch. Milk. O O verbo verbo aprender. aprender, né? Lernen. Learn. Por favor, alunos de alemão, lernen não tem a letra A, tá? Por favor, Eita, deve ser um lernen. erro bem comum, né? As misturas da grafia das palavras. A medicina, né? Medicine. Medicine. E aí, medicine em inglês pode ser não só para medicina, né? A área da saúde e tal, mas serve também para remédios. You can take medicine. Social. Social. Que é o Gnato até em português, né? É. Verbo dançar. Tanzen. Dance. Aqui. Deep. Thief. Aí nessas duas próximas a gente tem o TH, que no alemão não tem, né? E no inglês tem. E aí a pronúncia é com a língua entre os dentes. Thief. Thief, o ladrão. Já que a coisa, né? É o ding. Que em inglês é
Peng. Peng, também com a letra, ou com a língua dos dentes, né? O som do TH. Os alunos gostam bastante dessa palavra. A Lehrerin, ich habe eine Ding, tem uma coisa, sempre falando assim. O clima, Wetter. Weather. De novo TH, weather. Aqui a pluma, né? Pena, então Feder. Feather. É bem interessante que essas palavras que são mais fechadas em alemão, Feder, Wetter, né? É mais como se fosse um EA em inglês, né? Weather. Aham. Isso. Já o advérbio para baixo, né? O unter. Baixo, isso. Under. Uhum. Diamant vai ser Diamant. Diamond. Olha, alemão tá mais fácil. A Rihanna, shining bright like a diamond. E ainda dizem que alemão é difícil. Diamant. Nossa, muito fácil. Parece Essa é a única fácil de todas. E as que são parecidas com o inglês, que são fáceis também, porque, né? Porque eu só sei com o inglês. Cozinheiro, Koch. Em inglês é cook, né? Pode ser o cozinheiro ou o verbo cozinhar. E aí, eu tava comentando com a Agnes, aqui na cidade onde eu moro, tem um supermercado com esse nome. E as pessoas chamam de cook, que é uma palavra que em inglês não é legal, né? Você pode evitar. Sim, é bom. Então, o certo seria a gente chamar de co, né? O supermercado. Inclusive, Não, isso aí. eu moro em Santa Catarina, né? Tem a influência do alemão. Então, por isso, provavelmente, esse nome deve ser sobrenome de alguém, enfim. Sim. Koch, tá bom? Koch. Por fim, wachen. Que é wake, acordar. Uhum. E agora a gente vai falar sobre a parte favorita de todos os alunos de língua, só que não. Com certeza, né? Deixa eu falar dos nossos cognatos, né? Então aí a gente tem cuidado com essas palavras. Muito, por favor. Esses falsos cognatos, ai, ai, ai. Tem o bold, que em inglês significa careca. Em alemão significa logo. Então, bis bald, até logo. Não é até careca, é até logo. Aí a gente tem o rat, que é o rato, não o ratinho que é o mouse, mas o rat, o rato mesmo, que em alemão é o conselho. Então é Rat, conselho. Inclusive a prefeitura em alemão é das Rathaus, que é a casa do conselho, tá? Não a casa dos ratos, por favor. Aí a gente tem also, que é também. Em alemão é also, que é então. Então, nada a ver, né? Também em alemão é auch, tá? Bem diferente. Essa é a choca. Então a gente tem o gift. O gift em inglês, ou em português, significa presente, né? Sim. Vindo do inglês. Agora, se for gift, originado do alemão, significa veneno. Aí temos fast, que significa rápido, em inglês, em alemão. Em alemão significa quase, tá? Fast, quase. Bem diferente também. Temos hell, que em inglês é uma palavra vista como negativa, né? Inferno. Sim. E que eu tava tentando explicar pra Aline, que eu explico para os meus alunos que, assim, o inferno é o quê? Cheio de fogo, né? Então a gente pensa no fogo, e o fogo, o que ele faz? Ele ilumina. Clareia os lugares, tá? Ele clareia. Por quê? Porque hell, em alemão, é o adjetivo claro. Tem um cognato que não é uma palavra igualzinha nas duas línguas, né? Mas a gente tem a palavra spend, que significa gastar. Já em alemão, o verbo spenden, por isso que tem o EN aí, significa doar. Então é diferente. Bem diferente, né? Entre você doar e você gastar. Com certeza. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito, Agnes. Muito obrigada por ter aceito o convite. Quem sabe a gente desperta um pouco a curiosidade de vocês, né? Para estudar as duas línguas, né? Por que não? Ser uma pessoa poliglota. E pode ser até um pouco mais fácil agora que vocês já tiveram conhecimento dos falsos cognatos, um pouco da estrutura das línguas, né? Então acho que vai ajudar. Estar atento a essa questão da pronúncia, né? Não achar que a pronúncia vai ser parecida necessariamente. Pode ser muito, muito diferente, porque tem características específicas de cada língua, né? Então, tá, muito, muito, muito obrigada e até mais. Por nada. E se vocês gostaram desse vídeo, enviem para 3 amigos que estudam inglês ou alemão, porque Isso, vai ser... Isso. Ok. Thank you. Bye. See you.